E aí galera, como é que vocês estão? Vamos lá então para mais um Respondendo Perguntas. Essa pergunta aqui, essa dúvida é uma dúvida um pouquinho mais antiga, então às vezes eu olho as dúvidas mais antigas de vocês, que vocês mandaram um bom tempinho atrás. É uma dúvida lá da Letícia Goes Teles, e ela pergunta o seguinte: olha, eu tenho uma dúvida sobre a cerveja e a musculação. Será que eu posso tomar cerveja depois do treino? Isso prejudica realmente a recuperação muscular? E aí, o que vocês acham disso? Primeiro de tudo, vocês já sabiam que o Arnold, por exemplo, tinha aí, né, alguns relatos de que ele consumia frango, que ele tomava cerveja, inclusive, no seu pós-treino. Alguns atletas, inclusive, eles gostam de tomar cerveja pós-treino, aqueles old school, tá? A gente sabe que agora a coisa muda um pouco, né? O cenário mudou bastante do fisiculturismo, né? A gente não vê com tanta frequência essas coisas acontecendo, mas antigamente coisas aconteciam nos bastidores e eram coisas que chamam muito a nossa atenção. Então a gente vai falar exatamente sobre isso hoje. Pessoal, vamos primeiro esclarecer algumas dúvidas sobre o álcool, tá? Porque realmente é importante a gente falar um pouco disso. Aí depois a gente pode falar um pouquinho da cerveja. Então vamos lá. Primeiro, a gente, quando está estudando caloria, metabolismo, a quantidade calórica dos alimentos, já conseguimos ver que o álcool, né? A gente assume 7 calorias por grama dele no nosso organismo. Então, se você, por exemplo, tomar uma dose de álcool, né, uma dose normal de 15 gramas, que seria mais ou menos uma latinha de cerveja, 45 ml de destilado, 350 ml de cerveja, por exemplo, você já teria aí 105 calorias somente do álcool. E por isso, não vai ser acreditando, então, em bebida alcoólica, que já promete menos do que isso na sua dose, né? Menos do que isso numa porção que contenha mais de 15 gramas na dose. A gente já começa a desconfiar um pouco. Outro ponto aqui, o álcool ele é absorvido, na verdade, gente, um pouquinho no nosso estômago, mas grande parte dele realmente acontece no intestino. Ele é absorvido, ele se difunde pelas membranas e aí ele é distribuído pelas células, inclusive ele vai até o cérebro também. Muitas pessoas acreditam, né, que não deveriam beber de estômago vazio, né, por conta dele ser absorvido no estômago, do álcool ser absorvido no estômago, mas na verdade não é que é bem assim. Se você estiver de estômago vazio, na verdade o que muda é o esvaziamento gástrico, ou seja, a velocidade que ele sai do seu estômago, ele se esvazia de lá e passa a adentrar seu intestino, tá bom? Lá desde o duodeno, jejunum e ilho. E aí sim ele vai ser realmente absorvido. Então, se isso acontecer abruptamente, se o álcool realmente esvaziar rapidamente do seu estômago, você vai ter mais álcool sendo absorvido e transportado na sua corrente sanguínea também. E logo você vai ter uma carga elevada de álcool que vai atravessar a sua barreira hematoencefálica, vai te deixar bastante bêbado, na verdade. E por isso que a gente recomenda que, se a pessoa for ingerir, isso é um senso comum, mas é bastante válido, é importante que não esteja de estômago vazio. Faça pelo menos a ingestão de alguns alimentos que retardem o esvaziamento gástrico. Não adianta também comer um monte de carboidrato simples, né, que não vai adiantar nada. Você precisa, pelo menos, fazer uma ingestão com uma alimentação, com uma refeição rica em proteínas, em gorduras, e isso é um pouquinho de carboidratos também seria bom, um pouquinho de fibras, isso vai ajudar bastante você a tolerar um pouco mais os efeitos do álcool. Acontece, pessoal, que no nosso corpo, o álcool é metabolizado pelo nosso querido fígado, assim como tudo que a gente ingere passa pelo nosso fígado, o álcool também, isso não seria diferente. No fígado você tem uma enzima, né, uma enzima salvadora da sociedade chamada álcool desidrogenase, que a gente passou a ter, na verdade, por conta da introdução do álcool na alimentação do ser humano, porque sim, antigamente, quando surgiu as primeiras bebidas alcoólicas, por um bom período de tempo, o álcool era utilizado como se fosse um alimento mesmo. E essa enzima específica, ela metaboliza o álcool numa reação que é exatamente a última etapa da fermentação alcoólica. É exatamente esse processo, só que na verdade no sentido inverso. Ao invés de você fermentar e produzir álcool, você produz acetaldeído. Quando o álcool se torna então esse acetaldeído, o equilíbrio dessa reação química é mais favorável para a formação de etanol. Então, se o corpo não fizesse absolutamente nada, o álcool na verdade poderia ser formado novamente. E aí, lembrando que o acetaldeído ele tem um grupamento químico na sua formação, que é o acetaldeído, e esse aldeído, esse grupo químico, ele tem uma certa toxicidade ao organismo. Ele é capaz de causar dano ao DNA, é capaz de gerar estresse oxidativo. Ele acaba sendo uma das razões, na verdade, que explica alguns efeitos carcinogênicos do álcool. Mas aí a gente tem uma outra enzima também, que é uma enzima bem legalzona, que chama aldeído desidrogenase. E essa enzima que ela converte esse acetaldeído, que tem o agrupamento químico aldeído, em acetato, que vai tomar um destino metabólico, se tornando acetilcoenzima acetil-CoA, que realmente é combustível
combustível para o ciclo de Krebs. E aí a gente tem um substrato comum entre todos os macronutrientes. Quando você ingere gordura, ou quando você ingere carboidratos, quando você ingere lipídios, se você está falando em ciclo de Krebs, se você está falando principalmente em respiração celular, se você se trata ali no metabolismo oxidativo, o primeiro componente que vai entrar ali vai ser o acetilcoenzima A. Isso é bastante importante. E aí o álcool ele toma esse destino metabólico e por isso que ele acaba se tornando energia e fonte de energia neste caso. Curiosidade para vocês. A população asiática, boa parte tem maior prevalência de uma mutação nessa enzima específica. E isso faz, então, que ela não faça sua função corretamente. E por isso que existe alguns casos de reação ao álcool, do flushing do álcool exatamente nessa população. E na verdade aqui não é uma alergia porque existe participação do sistema imunológico, mas pelo menos em maioria dos casos, tá? A gente chama isso de intolerância ao álcool, né? Então acontece que o acetaldeído não é o único aldeído no nosso organismo, por exemplo. O próprio exercício físico, ele produz acroleína, HNE, HHE, proliferação de células satélites. E esses produtos produzidos pelo próprio exercício, eles não são positivos. Inclusive, eles atrapalham as células satélites, que são fundamentais para o processo de hipertrofia muscular. Então, é algo que a gente precisa sempre estar dosando, a gente lida com isso ao tempo inteiro. Aí você pode estar pensando, mas se então falta essa enzima que lida um pouco mais com os aldeídos, e não é só o álcool, mas tem também alguns do exercício físico, principalmente na população asiática, quer dizer que essa mutação possa ser suficiente para causar prejuízos na hipertrofia nessa população? Será? Ainda a gente não sabe, na verdade. O que a gente sabe é que muitos estudos estão em andamento ainda e acredito que em breve a gente já tenha uma resposta para isso e a gente possa explicar algumas coisas. Mas voltando para o álcool aqui, tudo isso, gente, se refere numa ingestão modesta de álcool. O álcool é metabolizado dessa forma, porque aí, cara, quando existe uma ingestão crônica de álcool, o metabolismo já muda bastante. Existe uma via secundária de oxidação de etanol. E aí o álcool é metabolizado por um sistema de enzimas do retículo endoplasmático chamado de sistema microsomal de oxidação de etanol. E um dos componentes principais que a gente tem aqui é o citocromo P450. E aí quando existe o consumo crônico em maior escala, esse citocromo P450 se torna a principal via metabólica de metabolização do álcool e aumenta em até 10 vezes o seu valor para poder lidar com essa quantidade de álcool ingerida. E aí, por isso que as pessoas ficam, na verdade, com uma maior tolerância do consumo de álcool, porque a gente acaba aumentando um pouco esse sistema de oxidação, de metabolismo do álcool. Só que isso também é associado a uma das vias que explica a dependência fisiológica do álcool. Existe uma oxidação do álcool a acetaldeído, produzindo níveis mais altos no seu fígado de NADH, nicotinamina adenina de nucleotídeo oxidada. Isso acontece lá nos seus hepatócitos, nas suas células do fígado. Só que aí o que acontece? Normalmente nessa região você observa mais da sua versão oxidada e não da versão reduzida. A gente observa mais NAD+, tá? Ou seja, nicotinamina adenina de nucleotídeo oxidado. Isso se torna 1000 vezes maior do que a versão reduzida. Então acontece algo aqui. Quando a gente começa a aumentar mais essa proporção da versão reduzida, isso favorece uma formação de lactato na reação catalisada pela lactato desidrogenase. Aí você pode estar perguntando, tá, Ivo, mas e daí, cara? O que isso tem a ver? Você está me explicando uma via metabólica. O que isso tem a ver com o álcool em si? Me traduz isso daqui. Eu tô falando para você o seguinte, ingestão excessiva de álcool aqui, mais do que a recomendação, ele entra para esse sistema que é oxidado também a acetaldeído e aí você tem uma formação a nível do seu fígado de lactato. E esse lactato, agora continuando a partir daqui, ele geralmente se forma a partir de piruvato, que é proveniente dos carboidratos, da glicólise. E assim, com tanto lactato sendo produzido, é como se você, na verdade, estivesse atrapalhando o seu corpo de utilizar a glicose de maneira eficiente para produzir o seu tão precioso glicogênio hepático. E esse glicogênio hepático, que é sua reserva de carboidratos, que fica no seu fígado, faz o quê? Mantém a sua glicemia adequada, meu caro. Então, você imagina essa situação. O cara fica em jejum o dia inteiro, acaba não comendo nada, ele depleta o seu glicogênio hepático, tá com o glicogênio lá embaixo, e aí chega de noite, ele toma 10 caipirinhas, aquela bem forte mesmo. O que vai acontecer no corpo desse cara?
produção elevada desse lactato, inibição da gliconeogênese, ou seja, da formação de glicose por outras vias, hipoglicemia e, finalmente, ele pode até chegar num coma alcoólico. E aí a gente tem um problema sério. Isso explica muitas pessoas precisarem tomar soro glicosado quando faz uma ingestão excessiva de álcool. E o problema é que na sua mitocôndria também existe um aumento desse NADH, da versão de nicotinamina adenina de nucleotídeo reduzida, por conta da oxidação de acetaldeído. E isso acaba fazendo com que exista uma inibição do ciclo de Krebs. E com a inibição do ciclo de Krebs, o primeiro substrato que ele utiliza, o famigerado acetilcoenzima acetil-CoA, ele acaba se acumulando e forma algo que se chama corpos cetônicos, que é o acetil-CoA que não foi bem sucedido nesse processo de entrada no ciclo de Krebs e oxidação em si. E esses corpos cetônicos, que são acetato, cetona e beta-hidroxibutirato, eles acabam se formando um pouco mais, e isso pode levar a uma outra condição associada ao alcoolismo, que é a cetoacidose. E a longo prazo, na verdade, esse alcoolismo crônico, essa situação de má oxidação de gorduras, de ácidos graxos, isso acaba levando a um aumento de triacilglicerose no seu fígado, e essa formação em excesso pode levar a um fígado gorduroso alcoólico. E aí a gente tem outro problema também. Essa via da P450, quando ela é utilizada em excesso como dessa forma, não é muito interessante, porque ela produz água oxigenada no resultante da sua reação. E a água oxigenada ela é um forte oxidante e pode causar danos a componentes dessas células. E além de tudo, essa via também consome uma versão do NAD chamada de NADPH, que é um componente importante na regeneração de glutationa, que faz parte do seu sistema antioxidante. Então quer dizer o seguinte, para resumir, você também tem um fator que faz com que, ao mesmo tempo que se produz um componente oxidante, você diminui recursos para se formar um antioxidante. E isso faz um aumento da oxidação no tecido hepático, no seu fígado. Então, com gordura em excesso, com agora algo que pode oxidar, você já vai ter a esteatose hepática e você pode ter um dano existente a essas células e induzir uma reação imune e inflamatória no seu fígado, que aí você pode ter uma evolução para esteatohepatite alcoólica. E essa inflamação ela pode progredir, ela pode gerar mais lesão nesse tecido hepático, uma lesão que seja irreversível, então ele pode fazer fibrose no tecido hepático, não vai voltar às funções normais do seu fígado, e se essa fibrose, essa inflamação, tudo isso persistir e continuar, isso pode levar finalmente à cirrose. Então, pessoal, eu sei que eu fui bastante prolixo nesse vídeo, espero ter esclarecido um pouco do metabolismo do álcool para vocês, e ainda a gente sabe que existe um mundo a ser esclarecido a respeito disso. Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês. A gente percebe que, na verdade, gente, a longo prazo, quantidades elevadas de álcool, eles podem ser sim um problema. E aí, para terminar o nosso vídeo, vem a seguinte pergunta: ingestões moderadas, Ivo, será que então a cerveja ela pode ser um bom pós-treino? E vamos lá, composição da cerveja. A maior parte da cerveja é água. A gente sabe que cerveja é uma fonte de carboidratos também. E aí você pensa, ó, água, carboidratos, isso é muito importante para a hidratação, não é mesmo? E você não está errado não, mas tem um porém. Um dos efeitos agudos do álcool, além do que a gente falou aqui, é a inibição do hormônio antidiurético chamado de ADH. Por isso, meus amigos, que os nossos rins, eles na verdade filtram 150 litros de sangue por dia. O sangue vai, ele volta, ele vai, ele volta, ele fica filtrando que nem um louco. Só que o que acontece é que a gente reabsorve muita coisa, a gente excreta pouca coisa, a gente elimina pouca coisa. Então, se você tem aí algum hormôniozinho que mexe nessa regulação, nessa filtragem, você vai ter uma maior diurese. E aí você inibe o hormônio que faz esse controle, e por isso que você tem uma maior diurese. Por isso que quando o indivíduo acaba tomando muito álcool, faz ingestão de álcool, ele vai bastante fazer xixi no banheiro. E por isso que também se recomenda você se hidratar com água. Você tá bebendo, né? Você tá fazendo ingestão de bebida alcoólica, mas tomando água junto para tentar mitigar um pouco esse processo de desidratação que vai acontecer. Então a cerveja é horrível por causa disso? Na verdade, não. Tudo, pessoal, depende da magnitude de resposta. Nada é 8,80, sim ou não, tudo ou nada. Então a gente está falando aqui de quanto de álcool que essa pessoa vai ingerir, quantos gramas de álcool. E digo para vocês que alguns estudos viram que, mesmo contendo um pouquinho de álcool, algumas cervejas com um determinado teor alcoólico, elas têm a capacidade de reidratar. Ou seja, esse pouco não é suficiente para compensar a quantidade de água que tem presente naquela cerveja. É uma cerveja, resumindo, que mais hidrata do que desidrata. E
tudo, na verdade, depende do teor alcoólico. Então, parece que entre 2 e 3,5% não parece causar inibição importante do hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético. E a quantidade de água presente na cerveja acaba compensando essa quantidade inibida de ADH. Onde eu quero chegar com isso? Se a pessoa não tiver nenhum tipo de patologia, se ela não tiver nenhum tipo de urgência, se ela não for um atleta de alto rendimento que busca rendimento a todo custo, e a gente sabe que o álcool, apesar de tudo, ele vai contra vias metabólicas de produção de energia, e isso não é nada bom para o atleta em si, mas pequenas quantidades pode ser interessante. Então eu acho que a chave é a moderação. Então, resumindo, é isso. Eu sei que é um assunto que envolve bastante bioquímica, é um assunto meio pesado, às vezes é um pouco chato, na verdade. Espero ter sido esclarecedor para vocês. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui a sua pergunta, a gente vai fazer as nossas pesquisas, a gente vai fazer nossas considerações, nos atualizar com os artigos mais recentes e trazer aqui para vocês alguma resposta para dar alguma luz na dúvida de vocês. Beleza, pessoal? Obrigado por você que tem acompanhado até aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.